Olhe bem, se na UFMG, na Universidade Federal de Minas, tem racismo, já pensou nessas centenas ou milhares de faculdades que existem por aí, algumas delas chamadas até de faculdades valita? Já pensou como acontece lá? O Ministério Público de Minas deve iniciar hoje a investigação sobre um caso de racismo ocorrido na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas. Faculdade de Direito, hein? Veja. Segundo a denúncia, um estudante do curso de Ciências do Estado fez ofensa racial às seguranças da instituição. O universitário teria se referido aos vigias, negros como gorilas. O caso foi registrado no dia 3 de março deste ano. A Faculdade de Direito da UFMG afirmou que repudia qualquer tipo de discriminação racial, diz o diretor da instituição. Contudo, ontem a direção da faculdade entrou com representação do MPMG contra a atitude do aluno. Continua o roubo de peças históricas, artísticas, barrocas em Minas Gerais. Aliás, nesse país rouba-se de tudo. O Ministério Público informou que pediu ajuda à Interpol para tentar localizar 7 peças históricas roubadas em Ouro Preto. De acordo com o órgão, os objetos foram roubados dentro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em 1973. Na época, 15 peças foram levadas. O furto é considerado um dos maiores golpes ao patrimônio cultural sacro de Minas Gerais. Segundo o Ministério Público, há indícios que estas peças possam ter sido enviadas a Lisboa, em Portugal. O órgão apresentou à Interpol fotografias, descrição detalhada e dimensões de algumas peças. Os objetos são do início do século XVIII e possuem grande valor artístico e econômico. Agora nós vamos ao boletim da meteorologia. E vai ser para valer, que aquela hora entrou meio errado lá em cima da imagem da presidente Dilma. E, aliás, como eu digo aqui sempre na sexta-feira, vamos ver se a meteorologia acerta, né? Porque na maioria das vezes fala que vai chover e dá sol, fala que vai dar sol e é melhor levar o guarda-chuva. Mas Minas continua com tempo estável e sem previsão de chuva durante o fim de semana. O calor será maior nas regiões Norte, Noroeste e Jequitinhonha, onde a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%. Em Belo Horizonte, na região metropolitana, o tempo segue estável e a temperatura pode chegar aos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 40%. Eu não fico falando mal, não é dos meteorologistas, não. É porque o tempo é muito mais instável do que possa a cabeça humana pensar e imaginar. E a disparada dos casos do vírus H1N1 provocou uma corrida da população a laboratórios de Belo Horizonte em busca da vacina, que já está em falta na rede particular. A dose é vendida entre R$ 50 e R$ 90. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, 2 pessoas já morreram em Minas em decorrência da H1N1 em Frutal, no Triângulo Mineiro. No total, somadas as vítimas dos vírus influenza A, B e H1N1, são 7 mortes. Até o momento, estão confirmados 23 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza no estado. Olha, na verdade, esse valor ali está abaixo, entre 50 e 90 reais. A pesquisa foi feita de uma maneira enganada. Os laboratórios, as clínicas estão fazendo um verdadeiro estelionato com essa vacina contra a gripe suína, influenza ou H1N1, como queiram. O preço está chegando até 250, 300 reais. É caso de polícia. Polícia tem de parar no Brasil de só funcionar para bater e matar pobre. Tem de olhar esses casos aí desses laboratórios que cometem, dessas clínicas, que cometem um verdadeiro estelionato. E falando de medicina, o câncer de estômago, também conhecido como câncer gástrico, é o terceiro tumor de maior incidência entre os homens
e o quinto entre as mulheres no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são diagnosticados mais de 20 mil casos desse câncer por ano no país. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos Carlos Alberto Barros, que é gastroenterologista e endoscopista. Tudo bem? Como é que vai? Boa noite, prazer em recebê-lo aqui no Redação Mega News. Boa noite, doutor seu Barroso. É um prazer para mim. O seu não. É um prazer para mim estar aqui. Brincadeira que eles falam que o senhor é o que está lá em cima, né? Mas é um prazer para mim estar aqui para discutir um pouco sobre a prevenção do câncer gástrico, que é um fator muito importante. A gente está percebendo que hoje a incidência do câncer, por um lado, está diminuindo pelo tratamento que está sendo feito, principalmente da bactéria cancerígena, que é o H. pylori, como também a gente tem percebido câncer em pacientes mais jovens do que antigamente. Uma faixa bem jovem? A faixa etária maior propensão ao câncer gástrico são os homens acima de 50 anos, onde você bem disse que o terceiro câncer mais frequente nos homens, perdendo apenas para o câncer de pulmão e o câncer de próstata. Mas a gente tem diagnosticado alguns em pacientes até em 40 anos ou pouco menos. São os chamados cânceres adenocarcinoma, que são os cânceres em 95% da chance. Existem os outros cânceres que são menos frequentes e também podem dar em pessoas mais jovens, mas são cânceres mais possíveis de tratamento. A cirurgia ainda é um fator muito importante no tratamento do câncer, mas nós temos que pensar na prevenção. Isso que eu queria te perguntar, Carlos Alberto. Isso aí, essas informações suas são muito importantes para todos nós que estamos aqui, para quem está acompanhando o programa, porque essa incidência a gente vê todo dia sendo noticiada. O primo teve câncer gástrico, o vizinho, fulano, cicrano. É uma incidência muito alta e, como foi dito, principalmente entre homens. O que a gente pode fazer para prevenir esse mal, essa questão maléfica, para ela não chegar a gente? Um dos fatores principais no câncer gástrico, como eu disse, é a bactéria H. pylori. Ela é considerada, em relação ao câncer gástrico, o mesmo fato que o fumo é para o câncer de pulmão. Então, a prevenção, o tratamento do câncer da bactéria é um fator importante para todos. É aquela que tem aquele exame que a pessoa dá uma soprada para ver se tem? Você pode pesquisar pelo sopro, pelo teste respiratório ou então pela endoscopia digestiva. É um exame fácil, né? O teste só diagnostica a presença ou ausência da bactéria. A endoscopia vai mais além. Além de prevenir e mostrar a presença da bactéria, pode mostrar lesões pré-malignas, lesões que podem indicar que a gente deve fazer um tratamento e uma prevenção. O objetivo nosso na medicina é pegar os casos de câncer antes deles evoluírem ou na fase inicial, que a cura é de 100%. E não pegar os cânceres avançados, como era antigamente, a incidência é maior. Eu já estou já tenho 42 anos de formado, já existe essa especialidade há muitos anos. Eu estou chegando isso em jornalismo, ainda estou nos 35. E a 36. gente percebe que está mudando um pouco o perfil. A maior proporção de diagnóstico de câncer precoce. Nós temos na nossa casuística lá vários casos que são curados. Então, esse é o nosso objetivo. Outro fator é a questão da alimentação. Quanto mais alimentos industrializados, alimentos com conservantes, o maior o risco de você proporcionar lesões no tubo digestivo alto. Quer dizer que essa comida industrial, cheia de conservantes, como eles estão dizendo hoje, conservadores, eles estão mudando até um pouco o termo para ver se engana a gente, né? Ver se engana a gente. Essa comida tem de ser tirada da mesa. Não digo tirada, mas ela tem que ser reduzida e usado muito as comidas in naturas, as frutas, as verduras, os legumes, em que tem uma proporção boa de vitamina C, que tem um fator que evita a formação de nitritos dentro do estômago e que são fatores que podem desencadear, irritam a mucosa e podem desencadear a sua proliferação inadequada, que daí vem o câncer. Verduras, legumes, as frutas, principalmente na forma in natura, quer dizer, a forma natural da fruta, né? E a gente tem que pensar bem, porque outro fator agravante é o excesso de sal. Então,
os embutidos, né, com muito sal, conservando no sal, e são coisas para ser usadas esporadicamente, né, não quer dizer que você não possa usar, mas esporadicamente não isso fazer parte de uma rotina da alimentação diária. Eles dizem aí que tem vários tipos de venenos que vêm em pó, né? Pó branco, cocaína, sal, o açúcar. Tudo em excesso faz todas mal, né? drogas perigosas, né? Não é? Mas você falava aí dos alimentos. Mas eu li agora recentemente, queria a sua opinião, a sua análise, que até o exercício físico é importante até para prevenir o câncer. Porque o que é que faz o exercício físico? Ele diminui a formação dos chamados radicais livres. Esses radicais livres são processos que correm na corrente sanguínea e que aumenta a deterioração da célula, aumenta o nível de também problema cerebral, aumenta a incidência do câncer. Então, são a chamada vida saudável. A vida pouco selvagem também é boa, né? A vida saudável realmente é o que a gente tem que fazer. Tudo com moderação é muito bom. Nada a gente pode levar ao extremismo, né? A gente está falando aqui ao vivo, esse jornal aqui é ao vivo, sem letrinhas ali para a gente copiar, para ver o que a gente fala na maioria das vezes. E nós estamos conversando aí sobre esse assunto importante, são 19h20. E só para complementar a nossa conversa, além dessas questões colocadas, o que resta às pessoas, que se elas são religiosas, é orar, meditar, ou tem outro caminho ainda para prevenir esse tipo de câncer? O horário e meditar é muito importante para se conhecer. Chegar à mesa relaxado, chegar à mesa para saborear a comida. Não pode comer assim às pressas, não? Não, a comida, o estômago, ele não foi feito para... Ele não é um recipiente para receber o alimento. Ele faz parte de um processo que começa na boca. Como que era antigamente as refeições? Sentavam-se todos à mesa, o pai fazia a oração e depois todo mundo ia comer e ninguém levantava antes do pai sair da mesa. Isso no tempo dos nossos avós, devagar, tranquilamente. Hoje, cada um come no seu horário, de frente da TV, mastigando mal. Então, a conservação dos dentes é importante para a boa mastigação, a prevenção, não é? Você disse, falando da incidência, viu um primo, viu um acompanhante. Então, todas as pessoas que têm na família alguém que já teve um problema de saúde em relação ao câncer de estômago, deve fazer a sua pesquisa de prevenção, porque ele é muito mais frequente nos parentes de primeiro grau de quem já teve ou um câncer ou uma pré-lesão maligna. Então, se você tem um caminho para fazer a prevenção da doença, a gente vai ver, nós viemos aqui para reforçar esse aspecto da prevenção. Lá no Vila da Serra, no Hospital Vila da Serra, nós temos uma equipe bem formada, com gastroenterologistas, com endoscopistas, com atendimento ambulatorial e internados. Quer dizer, a gente tem uma condição de dar um suporte e fazer uma prevenção dessa doença que é muito importante. Eu tenho de terminar aqui agora, mas só me lembrei assim daquela frase dos antigos. Você estava falando sobre alimentação, aquela frase que fala assim, não comer pelo zóio, pelo nariz, né? Pelo zóio, pelo nariz. Muito obrigado. Minha avó falava muito isso. Muito obrigado pelas suas informações, uma boa noite e volte sempre aqui ao Redação Mega News. Muito obrigado e boa noite a todos. O Redação volta logo após um rápido intervalo.